São Lucas, evangelista, o maior escritor do Novo Testamento. Algumas pessoas pensam que talvez seria Paulo, por causa das cartas, mas esquecem que Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos. Então, somando isso, o Evangelho e Atos têm aí o maior corpus do Novo Testamento, né? O maior escritor do Novo Testamento. Isso é algo bem interessante. E Lucas é muito interessante, a pessoa de Lucas é bastante interessante. Interessante porque, bom, Lucas não era judeu, Lucas era grego, e sendo dessa cultura distinta, as suas características da sua escrita, da sua pessoa, são bastante distintas daqueles que eram os discípulos. Mateus e João eram diretamente conectados a Jesus e eram testemunhas oculares dos eventos. Marcos, sendo judeu, já tinha características ainda mais próximas porque desde criança conhecia as escrituras e etc. E talvez a tradição indique que ele seria uns 70 ou conheceu Jesus no Horto das Oliveiras, mas Lucas nem isso. Lucas é convertido bastante posterior, conhecendo Paulo e nas pregações, e essa sua origem dá aspectos muito singulares, né? A forma como ele escreve o Evangelho. O grego de Lucas é excelente, né? Bastante diferente do grego de Marcos, por exemplo, que é muito simples, né? Não tem aspectos muito difíceis, assim, formulações frasais bem normais. João mais ainda, mais simples ainda, né? Mas Lucas, ele é detalhista, né? Lucas, ele sabe usar bastante da gramática grega de uma forma muito especial. E tanto que, né, e isso é algo bastante curioso, né, pais da igreja que consideravam ou queriam considerar que apenas os escritos do Novo Testamento deveriam ser os escritos de Lucas, porque era necessário deixar todo o judaísmo de lado, né? Pessoas como Orígenes talvez passaram pela cabeça essa ideia. Mas obviamente não foi algo que aconteceu. Mas exatamente por essa sua característica grega, né? O que o torna distinto, como eu disse. Pensemos, né? Um romano, né, do primeiro século, influenciado pela cultura grega muito, né? Então um romano, ele considerava os judeus pessoas menos, né? Pessoas menos do que ele. Muito provavelmente ele cresceu ouvindo que os judeus são um povinho aí que a gente dominou, mas nós somos os romanos, né? Nós somos os caras. Então, ficar ouvindo histórias de um povo judeu seria algo bastante desgostoso para um romano. Então, no momento em que ele recebe o evangelho por meio de uma linguagem mais próxima da sua cultura, assim, vamos dizer, né? Algo mais culto, isso o atrai, né? Isso o faz querer ouvir mais, né? Talvez se um romano ouvisse a pregação do evangelho no estilo de Mateus, assim, com bastante hebraísmos, né? Mateus cita muitas vezes o Antigo Testamento, Mateus sempre fala naquele estilo, né? Para que se cumprisse o que estava escrito, né? Então, a característica judaica em Mateus é muito presente. Talvez se um romano ouvisse isso, para ele seria algo né? Eu não vou ficar ouvindo essas histórias de um povo meio ralé, né? Esses judeuzinhos aí. Agora, quando alguém entrega a mensagem do evangelho com um formato distinto e um formato mais bonito até, vamos dizer, né? Com uma linguagem mais arrumadinha assim, né? Chega melhor, né? Chega melhor para esses romanos e gregos. E então Lucas tem uma grande contribuição nisso. Ainda mais pensando que ele provavelmente estava junto de Paulo na segunda viagem, né, missionária, a partir de Atos 16, né, ele começa a usar nós. Então nós fomos, nós fizemos, nós, etc, né? Então significa que ele estava junto de Paulo. Se nós fôssemos somando a isso, então nós diríamos que uma grande responsabilidade da evangelização da Europa é proveniente de Lucas, né? É Lucas que escreve o Evangelho que vai para a Europa, o Evangelho com características gregas que vai para a Europa, e é Lucas que está junto de Paulo nessa viagem em direção à Europa, etc.
né? Que faz o evangelho chegar. E, consequentemente, se Lucas é um dos grandes responsáveis pela evangelização da Europa, ele também é um dos grandes responsáveis pela evangelização do Brasil, né? Afinal, somos as Américas, né? Uma coisa desencadeia a outra. Então, olha que coisa interessante, né? Nós temos. E aí, né, a consideração de honra, talvez, a esses personagens bíblicos que muito contribuíram. E, agora, ainda mais especial, Lucas ouviu o evangelho de uma pessoa que nunca conheceu Jesus, né? Exatamente como nós, né? Nós ouvimos o evangelho de nossos pais ou de nossos pastores, de pessoas que nunca conheceram Jesus. Paulo nunca conheceu Jesus. Claro, houve um evento especial, mas ainda assim, né, ele não é testemunho ocular daqueles eventos, etc. E ele prega o evangelho para Lucas, que depois prega a outras pessoas que também nunca viram Jesus. E assim vai se desencadeando a pregação até os confins da terra, né? Nós somos muito semelhantes a Lucas nesse sentido. E o trabalho que Lucas desempenha é talvez muito semelhante ao que nós poderíamos ou deveríamos fazer. Poderíamos e deveríamos, né? E é tentar entregar o evangelho às outras pessoas, as pessoas que ainda não conhecem, com a roupagem mais... com a melhor que a gente consegue, né? Lucas coloca no evangelho, em Atos, né, esse aspecto que eu preciso entregar às pessoas a mensagem do evangelho, e isso da melhor forma que eu consigo. Então eu vou utilizar de tudo que eu tenho para conseguir dar o aspecto mais próximo a essas pessoas que estão ouvindo. Isso é bastante discutível, né? Mas é algo muito presente, né? E é uma grande dificuldade, né? Fazer o evangelho, que é eterno, sempre novo, de novo. Obviamente ele faz isso por si só, sendo palavra de Deus, né? Mas é um grande desafio nós entrarmos nesse jogo, né? Nós conseguimos realizar a obra de Deus por nós, né? É muito difícil. Mas é o que nós precisamos fazer. Tentar entregar o evangelho para as pessoas da melhor forma possível. Tentar, né? Tentar fazer como Lucas. Então, era isso, né? Que Deus nos abençoe. Amém. Mas, não, mais uma coisinha, que é essa dificuldade que a gente tem de conseguir apresentar o evangelho de uma forma sempre nova, né? Isso eu creio, né? Creio eu, né? Que a gente tenta por vezes demonstrar a verdade. Aqui eu vou me alongar um pouco, mas não é. A gente tenta demonstrar a verdade e quando na verdade a gente só deveria expor a verdade. No momento que a gente tenta demonstrar a verdade, a gente acaba distorcendo, porque a verdade não é demonstrável. Eu acho que isso fica muito... Lucas não tem como provar, né? Não tem como provar os fatos, né, do Novo Testamento. Não é isso que Lucas tenta fazer. Ele expõe, é bastante distinto. Eu não sei se vou conseguir expressar isso que eu quero dizer, mas não há como provar a verdade, não há como demonstrar. Tu só coloca ela assim para as pessoas, ó, tá aqui, é só você crer, né? Isso é a verdade. Eu te entrego ela. Eu não consigo demonstrá-la para ti. Eu não consigo fazer um quod demonstrandum para você, assim, para tentar te convencer de uma forma irrefutável de que isso é verdade. Eu apenas apresento a verdade. O aspecto da fé. É isso que é uma das coisas mais difíceis, né? 1 mais 1 é 2. E eu vou simplesmente te apresentar essa verdade. Eu não vou conseguir te demonstrar essa verdade. Nunca. Nunca. Não importa alguma. Nunca vou conseguir te demonstrar. Eu simplesmente vou te entregar ela aqui, ó. Você crê que é verdade ou não. Claro, a gente faz estudos e aqui, né, Lucas fala tanto que ele tentou
fazer isso de uma forma mais sistemática possível, conseguindo as testemunhas oculares mais próximas de Jesus possível, mas o que ele faz é apenas te expor os fatos. Está aqui, né? Jesus existiu, é esse cara aqui, mas, né, a gente nunca vai conseguir chegar a uma conclusão. Ele era Deus por causa disso, disso e disso. A gente viu coisas, né, é o que Lucas diz, né? Foram vistas coisas, né? Pessoas contaram o que elas viram e cabe acreditar no que elas disseram. Provar, a gente não vai provar. A gente sempre vai ouvir o evangelho de pessoas que nunca viram Jesus. Cabe crer. É a grande dificuldade, né, da pregação. Amém.